Bom dia a todos, obrigado mais uma vez. Aqui estamos com essa live, esperando trazer alegria, confiança e paz a todos. Acredito que tem muita gente aí horrorizado com a música do Padre Zezinho, Oração à Família. Eu sou ecumênico. Eu acho as músicas dele fantásticas. E eu não poderia deixar de trazer para vocês. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que ninguém se junte ou adquira filhos de qualquer maneira, unicamente pelas forças hormonais. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. As outras estrofes eu queria só a primeira frase. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Que marido e mulher tenham a força de amar sem medida. Que marido e mulher não se traem nem traem seus filhos. E o último, que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Por que eu escolho essa oração de família do Padre Zezinho? Porque ela me lembra muito de Páscoa. Aliás, Jesus Cristo morreu de uma sexta-feira. Como judeu consagra muito o sábado, ele foi enterrado na mesma sexta. Sábado vocês comemoram a pichação do Judas. E domingo nós comemoramos a ressurreição. Mas, na verdade, o que significa Páscoa? O que entendemos como Páscoa? O que de verdade as religiões, os credos, as filosofias nos fizeram acreditar? Somos adultos com mente de criança? Qual é a história verdadeira da Páscoa? Nossa mente, ela é uma folha em branco. Aceita qualquer escrita, qualquer informação. Eu estava ouvindo Escobar, que é um repórter esportista, falando que todo bom atleta precisa de uma mente saudável. Eu gostei muito de ouvir isso do Escobar. E de imediato me remonto, volto. Que eu falei agora de que história nos contaram acerca da Páscoa. Existe uma nação chamada Israel, meu nome,
mas era chamada de hebreus quando escravos no Egito. E a palavra Páscoa em hebreu, Pesach, passagem. Isso é que significa Páscoa, passagem. A saída deste povo escravo por 400 anos para Canaã. Entre a escravidão e Canaã, havia duas opções para a liberdade. Ou Sucote, que levaria 2 anos, ou pelo deserto. Israel acertou 2 anos, mas 38 anos vagou, se perdeu. O que é engraçado, a Páscoa dos hebreus, é que foram mortos vários cordeiros e seu sangue aspergido nos umbrais de janelas e portas de suas casas, para que a última praga, que seria a morte dos primogênitos, não atingisse o povo hebreu. E à meia-noite, já falei sobre isto, a 0 hora do dia 14 do mês de Nissan, eles comemoraram a Páscoa. A Páscoa no Velho Testamento teve um preço. 10 pragas e 400 anos de escravidão. Mas eu queria trazer para vocês 2 químicas importantíssimas. A religião e a política. E essas 2 opções, elas estão em um só homem, em um patriarca, chamado Jacó. Todas as vezes que a palavra Jacó é lido nas Escrituras, e está se referindo ao povo hebreu político. Amei Israel e aborrecia Jacó. Quer dizer, aborreci-me da política dos hebreus, mas amei a Israel, que é a mesma pessoa. Isso aconteceu no Vale de Jaboque. Eu aconselho a vocês lerem a travessia de Jacó pelo Vale de Jaboque, quando lutou com o anjo. Não terás mais o nome de Jacó, mas Israel, que lutaste com Deus. Houve uma separação política e religião. Reza a cartilha das estatísticas e da história que todas as religiões que pregam Jesus Cristo são reconhecidas como cristãs. Portanto, nessa cartilha, vamos considerar que a Páscoa é comemorada da mesma maneira, com o mesmo gosto. A Páscoa judia eu já falei. Foi preciso que houvesse a morte de animais inocentes para a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito.
Mas o cristianismo comemora a Páscoa de uma outra maneira. Como eu disse antes, Páscoa quer dizer passagem. Sair de um estado para outro. Isso também tem outro nome: mudanças. Outro nome em grego: metanoia, transformação. Isso é Páscoa. Não tem coelhinho, não tem ovos, não tem o que antecede, que é malhar Judas. O que antecede a Páscoa seria bom a gente dar lembrar um pouquinho. Natal, e Jesus não nasceu em 25 de dezembro, todo mundo sabe disso. É uma data para o comércio. Fim de ano, transição, passagem do ano velho para o ano novo. E também meia-noite. Soltam fogos, fazem festas, dançam, bebem, matam, roubam, se destroem, fazem promessas, pulam ondas. Depois, nós nos preparamos para a festa da carne. Carnaval. 3 dias, 4 dias, depende do estado. E como se perde gente. Como índice de gravidez acontece como nasce criança 9 meses depois. Como se abortam crianças 9 meses depois. Ou menos de 9 meses. Depois, quarta-feira de cinza. Entra na quaresma. Sexta-feira santa. Sábado, aleluia. E hoje o que se comemora Páscoa. Percebam que a história não é tão bonita. Percebam que aí está a política e está a religião. Jacó e Israel. A Páscoa do Novo Testamento, ela não teve jejum. Portanto, a Páscoa tem no Velho e no Novo Testamento estes 2 importantes significados: liberdade da escravidão. Repito, a Páscoa judia, ou dos hebreus, e a Páscoa cristã têm em comum a palavra liberdade. Libertação. Oposição à escravidão. No caso dos hebreus, do Egito. E a liberdade de escravidão do pecado no cristianismo. E pecado é uma palavra interessante. Pecado não é fumar, não é beber, não é adulterar, não é matar. Pecado está além disto. Pecado é consequência de tudo isto. Pecado, como diz os exegetas, erra o alvo. É não ter uma boa pontaria. É não ter o exercício de usar a arma, neste caso a espada de 2 gumes. A palavra de Deus. Pecar é tudo aquilo que você planeja, que você faz sem um exercício antes. Israel tornou-se uma grande nação por causa da escravidão. A entrada triunfal
na terra prometida, daqueles que nasceram no Egito, dependeu da morte de todos aqueles que saíram pela passagem para a liberdade, entre São Josué e Caleb. O preço, eu já falei, da liberdade dos hebreus, teve um preço caro. 400 anos e 10 pragas. O preço da liberdade da humanidade, repetindo, mas o preço da liberdade da humanidade, eu quero repetir, enfatizar, o preço pago pela liberdade da humanidade que ainda continua cativa, não foi ouro e não foi prata. Para que você não viesse bater no peito e se glorificar que você pôde. E também não foi com morte de nenhum animal irracional. Como diz em latim, agnus Dei tollis peccata mundi. Eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, Jesus o Cristo. Eu tenho usado muito Colossenses 2:14 e 15, mas hoje no caso 14. Com toda esta confusão histórica de religião e política, a política ganhou a guerra, aparentemente. Porque as portas do inferno contra a igreja não prevalecem. Mas hoje o culto ao ter, ele está a anos-luz longe do ser. Nós não temos que ser cristãos para termos, porque o ter está enquadrado naquele texto. Se você busca o reino do ser e a justiça que há nele, as demais coisas do ter, lhe será dado como acréscimo. E eu sou um exemplo vivo disto, aos meus 77 anos. Então, havia contra nós um registro promissórico, havia um cheque que devíamos, em suas ordenanças, o final seria a destruição, porque Paulo escreve em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória. Então, em Colossenses 2:14 diz, e esta cédula de dívida que era contra nós, que nos colocava em um calabouço, foi pregado na cruz. Vocês estão pensando que foi Jesus pregado na cruz? Não. Vocês acham que quando ele disse, Pai, por que me abandonaste, que foi ele quem disse isso? Foi você, fui eu, foi a minha dívida. E lá em Hebreu diz que aqueles que não reconhecem isso, crucifica Cristo outra vez e levam ao vitupério, o envergonha. Então quem crucifica Cristo todos os dias, ainda estão essa série de festas que eu acabei de dizer, na crucificação e no sepultamento. Não são partícipe da ressurreição.
Que é o que Paulo fala. Se fomos batizados no batismo de sua morte, fomos com eles ressuscitados. Mas todo aquele que é preso a crucificação e morte e sepultamento, e amanhã volta a pregar isso outra vez, não tiveram a passagem de saída, tiveram só de entrada. Continuam mortos, destituídos, como diz Paulo. O preço da liberdade da humanidade nos custou a crucificação de minha cédula de dívida. Eu não devo a Deus, porque Ele assumiu a minha dívida. Então, por quê? Eu oro tanto, eu danço tanto, eu canto tanto, eu jejuo tanto, subo tanto ao monte e acredito em profecias. Será que o trabalho foi incompleto? Será que o que está registrado na Bíblia não é completo? É preciso de mais alguma coisa? Aliás, profecias são dadas para me alertar. Não faça, porque se você fizer no presente o que você faz agora, é o que você vai colher no futuro. Nossa cédula de dívida, ela foi crucificada. Não com ouro nem com prata, mas do sangue inocente do Filho de Deus, Jesus. Anote aí. Tiago 5,3. E confere 1 Pedro 1,18, que você vai entender. Daí a Páscoa cristã, a passagem de Jesus da morte para a vida. O que quer dizer ressurreição? Eu queria bater nessa tecla. Eu sempre digo ao grupo que eu já estou há algum tempo trabalhando. Nós conhecemos muito da história de Jesus contada pelos 4 livros biográficos. Mas nós conhecemos muito pouco após morte. Após ele ter ido trazer cativo o cativeiro e dar dons aos homens, nós não entendemos nada sobre esses dons. Obrigado, Eliseu. Obrigado, Miriam. Este mesmo Jesus que trouxe cativo o cativeiro, aquele que foram buscar no sepulcro que achou vazio, ele fazia um trabalho, ele entrou na região dos mortos históricos e abriu passagem, Páscoa, e criou para isso. Páscoa não se comemora hoje, é todos os dias. Porque todos os dias nós temos problemas. E problemas precisam de saídas. Se houve entrada, precisa de saída. E quem nos informa, nos ensina isso é o Evangelho. Jesus nos dá uma aula
fantástica para essa época pascal. Antes, eu li hoje de manhã uma palavra da Giovana. Ela disse: vai passar a Covid-19. E quando passar, isso é Páscoa. Existem duas coisas que o mundo precisa entender. É preciso que haja escolha para que eu entenda em qual dos caminhos eu vou seguir, o estreito ou o largo. Nós estamos com o Covid-19, ou coronavírus. E ela hoje no Brasil está também com duas divisões: política e saúde. E a religião, os religiosos, né, estão aí, clamando, 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 clamando. Não houve profecia que nós nos preparássemos para isto? Fomos pegos de surpresa? Depois da vaca ir para o brejo, do leite ser derramado, você vai salvar a vaca e desligar o fogão? Pense nisto. Ou a gente escolhe a quarentena e ficamos em casa, ou vamos para a rua, todos trabalhando. Ou entramos e ficamos em casa, ou saímos, preservando aquilo que chamam de grupo de risco. Aqui no Brasil não está colando muito, porque é muitos jovens que estão indo embora, porque o novo coronavírus no Brasil ele é diferente do que na Europa. O mundo, com medo, não está matando a religião? O mundo, com medo, porque isso é manifestação, histeria, medo. De serem contaminados? Jesus nos dá uma fantástica aula para essa época pascal. Quando nos lembra, hoje o que está se ensinando muito, que o que cura não é dar a mão, é lavar a mão. Usar álcool gel, sabão, 4 vezes. Então, qualquer entrevista, dá até sei lá com álcool gel, não lavar a mão porque não pode, mas, né? Aqui em casa, por exemplo, o Jeffrey trabalha com pet, então ele está lá na rua, então ele tem que deixar sapato lá fora, ele tem que ficar aqui em cima, na minha casa de cima, tomar banho, depois desce para ter contato comigo, né? Nem eu e nem ele acreditamos muito nisto, mas é protocolo. E como cristão eu respeito o protocolo. Ele, Jesus, nos lembra dos costumes dos judeus transformado em crença. Aliás, as nossas religiões, elas são baseadas em costumes transformados em crenças. Por isso que nós temos várias religiões descendentes de outras. Eu não conformo com isso, não. Então eles formam outras religiões.
Então, usos e costumes são transformados em crenças. Não tem a base chamada Jesus. Que religiosamente registramos em nossa folha em branco, nossa mente. Nossa mente marcada, como se marca boi, a fogo e ferro, nos fazendo crer em usos e costumes que só serve para nos prender e nos manter fora da chave que nos liberta. Evangelho. Repetindo, o que Paulo escreve aos Romanos 1,16 é o único poder de Deus, porque nele no Evangelho nós descobrimos a justiça de Deus. Portanto, passagem, Páscoa, tem dois verbos importantíssimos. O verbo entrar e o verbo sair. E os fariseus, saduceus, criaram sinagogas, daí vieram os prosélitos, queriam impingir no cristianismo os costumes dos hebreus. Não comer sem lavar as mãos. Não tinha álcool em gel. Eu queria ler esse texto para vocês. Abre aspas. Não compreendeis que tudo que entra pela boca e pelo ventre é lançado na privada. Essa é uma versão que eu tenho. Mas as coisas que saem da boca procedem do coração, mente, vontade, emoção e consciência. Essas sim contaminam o homem. Então nós estamos com dois problemas: saúde e política. Elas não se combinam. O que sai da boca desses homens políticos, eu não falo só Brasil, é uma vergonha. Por isso, Primeira Guerra, Segunda Guerra e tantas epidemias, pandemias que a gente já passou por elas. Porque o coração, porque do coração procedem maus pensamentos. Olha o que é a política: homicídios, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo isso é política. Dentro da religião, dentro do governo, dentro das famílias, dentro do comércio. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Mateus 15, 17 a 20. Eu vou ter uma conclusãozinha aqui. Mas Jesus era contra a higiene? Ele não está falando nisto. Ele está dizendo que o cristianismo não está estribado nisto. Até porque, se você ler Marcos 16:15 em diante, primeiro, ide pregai. Os meus sinais seguirão os que creem. Até se eu comer coisa mortífera, não me fará mal nenhum. Se eu sou cristão, se eu entendo a passagem pascal do Novo Testamento, se eu realmente fui batizado na morte de Jesus e ressuscitado com ele, e eu tenho como provar que Jesus não era contra a higiene.
Claro que Jesus não é contra o lavar de mãos, mas não a coloca como uma ação moral e espiritual, como o judaísmo fez e faz. Caso contrário, ele não teria mandado lavar os pés daqueles homens e beijá-los. Páscoa significa se purificar, ou sair em passagens largas do experimento dos fariseus. Abre aspas. E Jesus lhes disse: vede e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, 6. Vede, olhe, escutem, percebam o que se diz de saúde, o que se diz de política, o que se diz de religiosidade, o que se diz de doenças. E guardai-vos do fermento, aquilo que faz crescer, aquilo que traz histeria, aquilo que traz terror, aquilo que traz pavor, aquilo que traz medo. Guardai-vos deste fermento de fariseus e saduceus. E percebam que fariseus e saduceus, sem falar de prosélitos, eram duas fortes divisões do judaísmo. Os fariseus acreditavam em Deus, acreditavam nos anjos e na ressurreição. Os saduceus acreditavam em Deus, não acreditavam nos anjos e nem na ressurreição. Paulo até usou isso para se libertar, quando os dois se juntaram, as duas religiões ou as duas facções, para destruir Paulo e o evangelho que ele pregava. Olha, nós temos duas versões bíblicas importantíssimas. Uma é a Septuaginta, e dela originou, a Bíblia sem os livros apócrifos. E temos a Vulgata, que é uma tradução latina do grego koine, que é o grego rastiço, onde foi traduzida a Septuaginta. Cuidado com o que você lê. Dê uma olhadinha na raiz ou no radical de cada palavra. Bíblia não se lê. Bíblia se estuda, se busca arqueologicamente para se descobrir o evangelho codificado nela de Gênesis a Apocalipse. Páscoa. Saída. Nesse momento, eu tenho certeza, se não for agora, leia a oração. Eu tenho certeza que muita gente vai ver esse vídeo. Eu estou vendo muita gente se juntando. Parabéns a Locatelli, a Jo, que está fazendo um trabalho de recolher alimentos para famílias inteiras que estão passando por necessidade. Nós precisamos de uma saída. O povo está apavorado. E esse pavor é lógico, é a falta de conhecimento do evangelho. O povo tão saturado de escrituras,
que é importantíssima as Escrituras. Mas as Escrituras existem para que você descubra o Evangelho. O nosso país precisa de imediato de uma saída. Os nossos idosos não podem ficar apavorados com medo. É preciso que se dê uma olhada nos diagnósticos. É preciso que se olhe, tá vendo? A causa de morte de muita gente que não é coronavírus. É preciso que a verdade venha. É preciso que os religiosos sejam mais racionais e menos emocionais. Terminando, que tal que nenhuma família comece em qualquer de repente? Que nenhuma família se abrigue debaixo de uma ponte? Que a família comece e termine sabendo onde vai? Que o marido e mulher tenham a força de amar sem medida? Que marido e mulher não se traem nem traem seus filhos? Que a família comece e termine sabendo onde vai? Pense bem. Um beijão.